Jungle. Ok, viu que o Paulinho gosta desse negócio aí, né? Dessa abertura. Ô Paulinho, esse é o último, não vai ter mais. Ok, irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos a essa série que já está durando um ano e que encerra hoje, né? Essa série Gálatas é uma exposição no livro de Gálatas todo, e essa é a 20ª mensagem nesta série, que tem como tema Somos Livres. Somos Livres. Esta série de mensagens, ela está no canal do YouTube. Acredito que quase todas as mensagens estão lá. Se eu não me engano, tem uma ou duas só, mas o resto está tudo lá. Se você quiser rever daqui uns anos sobre esta exposição, você pode recorrer a esse recurso também, ok? Hoje nós vamos encerrar esta série com Gálatas capítulo 6, verso 11 ao verso 18. Gálatas 6, 11 a 18. Assentados como estamos, mais reverentes à palavra do Senhor, eu gostaria que vocês em silêncio me acompanhassem na leitura desse texto, que diz assim: vejam com que grandes letras estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia esteja sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, o que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Amém. Você pode dizer que você leu, se você acompanha uma exposição, você leu um livro da Bíblia inteiro. Talvez seja o único que você tenha lido até hoje, mas espero que não. Eu queria convidar você a orar, colocar o seu coração diante do Senhor, pedir que Deus fale a sua vida e que esclareça a palavra ao seu coração. Vamos orar? Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e nós precisamos do Teu Espírito. Nós sabemos que nós não damos conta de entender a Tua palavra se Teu Espírito Santo não interpretar a Tua palavra para nós. Então tem misericórdia de nós e usa a minha boca para falar ao coração dos meus irmãos. Ou pelo menos mude o ouvido deles para que eles entendam o que o Senhor quer. Derrama sobre nós a Tua graça. Muito obrigado pelo privilégio de estar diante da Tua presença, celebrando ao Senhor e muito mais, podendo ser instruído pela Tua palavra. Isso é uma honra e um privilégio para nós. Nós te agradecemos hoje para todos sempre. Amém. Amém. Amados, como eu falei, a temática dessa série, ela se baseia na ideia de que nós somos livres em Cristo Jesus a partir da cruz de Cristo.
E a Paulo, depois de falar todas essas coisas, de abordar quanto nós somos livres da culpa, da avaliação alheia, enfim, ele vai trabalhando uma série de liberdade que nós temos à luz da cruz. Ele encerra dizendo que nós somos livres agora para viver a marca de Cristo. Se você entende que Paulo, nos 2 últimos capítulos, está aplicando a mensagem do Evangelho, então ele diz, ok, vocês são livres da culpa, são livres são livres do esforço próprio, são livres dos olhos alheios, da aprovação alheia, mas uma coisa, vocês não são livres da cruz de Cristo. Por isso, a marca da série que nós colocamos foi exatamente essa daí, a cruz de Cristo, e você pregado à cruz. Você é livre para um monte de coisa, mas você não é livre da cruz de Cristo. A Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo. Você é livre do pecado, da culpa, você é livre do esforço próprio, você é livre da avaliação dos outros, você é livre de tudo isso, mas você não é livre de Cristo. Pelo contrário, Paulo diz que nós nos tornamos escravos de Cristo, nós estamos presos a Ele. Então, nós carregamos essa marca, e por carregar essa marca, ou pelo menos todos os que creem em Cristo Jesus, carregam essa marca, a marca da cruz, nós precisamos viver essa marca na nossa história e na nossa vida. Por falar em marca, eu queria ler com vocês aqui uma música bem conhecida de muita gente, que diz o seguinte, talvez alguns vão conhecer: vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que desmarcar, e ter que desmontar sua coragem à margem do que possa aparecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. E aí o coro é esse: vida de gado, povo marcado, é povo feliz. Eu acho que você conhece essa música aí, porque em 96 ela foi tema de novela, música chamada Admirável Gado Novo, né? A gente conhece essa música bastante, foi feita aí pelo Zé Ramalho. Essa música, quando foi composta, ela foi composta baseada num livro chamado Admirável Mundo Novo, de um escritor britânico, e que traz todo um conceito, sabe esse conceito da distopia, que é a ideia, por exemplo, de filmes como Jogos Vorazes, filmes que falam sobre um grupo, um estado que aparentemente é perfeito. Daí você tem aquele filme também, e o livro Convergente, e depois Divergente. São essas ideologias aí, né? Ele baseou a sua música nessa perspectiva. E esse livro especificamente, ele conta a história de uma sociedade perfeita, ou pelo menos aparentemente perfeita, que era subjugada. O governo subjugava as pessoas. E como é que o governo marcava e trazia alegria para as pessoas? Por meio de uma droga chamada soma. Então, quando o pessoal estava começando a ficar triste, questionando as coisas, o governo ia lá, ou a pessoa tomava a sua droga e já estava tudo bem novamente. E aí, em 96, essa música estoura, mas ela tem todo um conceito por detrás, e Zé Ramalho, ele na verdade escreveu, influenciado por essa ideia, para poder dizer que ele discordava do conceito social, quando o governo militar ele estava forte, e quando ele pegava as pessoas, principalmente aqueles sem terra, jogavam à margem da sociedade. E aí a frase primeira, ele fala sobre a promessa, algo que trazia esperança ao povo, alguém que só está com esperança no futuro. Você que faz parte dessa massa e que está com esperança do futuro. Essa é a marca de um povo que espera, mas nunca tem nada. Aí ele diz, um povo que está cansado de dar e não receber nada. Ele fala sobre então um povo que é marcado, mas um povo que é feliz. Tanto ele quanto esse livro que foi escrito por esse escritor britânico, Aldous Huxley, ambos falam de uma felicidade vindo de uma marca que traz uma suposta felicidade. Por exemplo, a marca do povo brasileiro é aquelas velhas promessas de políticos que vão melhorar o país e nunca melhora. E o povo, na expectativa, traz os votos, mas continua nessa vida de gado, né? Nesse povo que não pensa, nesse povo que apenas ouve a voz do boiadeiro e segue. Essa é a ideia.
mas essa marca não traz alegria, não traz felicidade, não traz nada disso. E pensando nessa perspectiva aí, quando a gente olha para a nossa história, para a nossa vida, eu e você também somos marcados. Eu e você também temos uma marca. A pergunta que eu te faço é: qual é a sua marca? O que marca o seu coração? O que traz ao seu coração a esperança? O que traz ao seu coração a perspectiva de um futuro melhor? O que muda de fato em seu coração quando você é marcado por uma esperança? Quando nós olhamos para o que Paulo está escrevendo aqui, lembre-se que Paulo escreve por um grupo de pessoas, um grupo de igrejas que estavam sendo abaladas com um novo conceito, ou com um conceito errado sobre salvação, de que para ser salvo, a esperança da salvação, ela era baseada naquilo que se fazia. Então Paulo tinha pregado o evangelho aos Gálatas, os judeus vêm, repregam, dizendo que sim, temos que crer em Cristo, mas não basta isso, nós também temos que crer e cumprir a lei, como circuncidar, como guardar o sábado, como guardar as festas, como não comer as comidas que a lei proibia. Então, esses judeus estavam novamente trazendo às pessoas uma esperança de que elas seriam salvas, não por causa do que Cristo fez apenas, mas também por aquilo que elas fazem. Por causa disso, Paulo resolve escrever essa carta um tempo depois, e aí, obviamente, o seu propósito e o seu objetivo é exatamente defender o seu chamado, alertar o povo sobre os falsos ensinos e relembrar o conceito da graça. Por isso você tem aí o capítulo 1 e 2, que Paulo defende o seu chamado. Essa é uma das cartas mais pessoais de Paulo. Paulo está o tempo todo defendendo o seu chamado e mostrando o evangelho. Basicamente, as duas coisas que Paulo faz aqui: ele defende o seu chamado e argumenta no evangelho. Por isso, capítulo 3 e 4, Paulo de fato expõe a doutrina do evangelho, quebrando os conceitos judaicos sobre salvação. E aí o capítulo 5 e 6, ele aplica tudo isso, mostrando como o evangelho tem que ser levado para a vida, como agora a gente precisa viver o evangelho. E é isso que ele faz, por exemplo, no capítulo 6. Se você olhar o capítulo 6, Paulo ele começa mostrando aqui como o evangelho deve mudar a nossa vida. Capítulo 5 ele faz isso, mostrando que o evangelho tem que nos impulsionar à mudança, à vida com ele. O evangelho, ele, por causa do Espírito Santo, ele produz em nós atitudes de mudança, porque agora nós temos o fruto do Espírito Santo. E aí o capítulo 6, ele vai dizer: olha, uma coisa que vocês não podem perder de maneira alguma, é que eu e vocês fomos chamados para cuidar uns dos outros. Nós fomos chamados para cuidar uns dos outros. E aí, a partir do versículo 6 do capítulo 6, ele diz assim: além de cuidar uns dos outros e levar as cargas uns dos outros, lembrem-se que vocês precisam também cuidar daqueles que instruem vocês. Façam os participantes, porque aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Se você não cuida do seu líder, você não está semeando para o seu espírito. Pelo contrário, se ao invés de sustentá-lo e abençoá-lo, você retém essas coisas, focando apenas nos seus sonhos pessoais, você está semeando para a sua carne. E aí Paulo então nos instrui dizendo: olha, cuidem dos seus líderes. E agora ele fecha a carta, dizendo mais uma vez para aqueles irmãos, trazendo o conceito e a comparação entre os judaizantes que estavam atrapalhando a vida daquela igreja com Paulo. Qual era o sentimento e a ação dos judaizantes juntamente com Paulo, dizendo, e Paulo diz: eu sim vivo a marca de Cristo, e vocês também estão livres para viver essa marca. Eu carrego a marca de Cristo em meu coração, eu carrego a marca de Cristo em minha história, eu estou preso à cruz de Cristo, diferentemente desses judeus aí. É isso que Paulo então vai argumentar aqui, como de fato nós somos livres, e ele era livre para carregar essa marca de Cristo, mas o que isso implicava na vida dele? Essa é a conclusão dele. O que isso implicava na vida de Paulo? Implicava que ele estava disposto a sofrer pelo evangelho. Paulo sofria pelo evangelho, e a marca de Cristo em nós, ela nos leva sim a estar dispostos a sofrer pelo evangelho. Olha aí o versículo 12 e o versículo 17. Lembrando que nesses primeiros versos aqui, do verso 12 e 13, Paulo está falando sobre a ação dos judaizantes, dos judeus que estavam pervertendo o coração dos irmãos. Olha o que Paulo diz no verso 12:
Os que desejam causar boas impressões exteriores, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então percebe o seguinte: quem não quer viver as marcas de Cristo, não está disposto a sofrer por Cristo. O que provavelmente está acontecendo aqui? Lembrem-se que muitos judeus não acreditavam na vinda de Cristo, não estavam crendo que Jesus era o Messias. Automaticamente, os judeus que se convertiam sofriam perseguições, alguns sofriam até morte. A gente tem vários relatos de cristãos que morreram pelas mãos dos judeus porque afirmavam sua fé. Esses judeus que se diziam cristãos não abandonaram a lei, criando uma nova teologia, evangelho mais a lei, porque eles não estavam dispostos a sofrer perseguições, não estavam dispostos a padecer por causa de Cristo. E o que Paulo diz é que quando nós entendemos o evangelho e nós recebemos em nós a marca de Cristo, que é o sangue do Cordeiro Jesus, é o ato da cruz, nós precisamos estar dispostos a sofrer pelo evangelho. Olha o que diz agora o verso 17. Paulo fala assim, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo está dizendo mais ou menos assim, olha, depois de ter argumentado tudo isso, falando que ele tinha um chamado, que o chamado dele vinha de Deus, não da parte de homens, capítulo 1, versículo 1, que ele sim, a mensagem dele com a mensagem dos apóstolos era a mesma. Depois de argumentar tudo isso, mostrando agora, no finalzinho, que o que os judaizantes queriam era seduzir aqueles irmãos, pelo contrário, Paulo não queria isso, Paulo queria que eles vivessem Cristo, que eles vivessem a marca de Cristo. Paulo chega e diz, que ninguém me encha mais a paciência, eu não quero nem saber, porque eu não mais preciso falar para vocês sobre quem Cristo é, porque Cristo é evidenciado no meu próprio corpo. O que Paulo quer dizer com trago no corpo as marcas de Cristo? Obviamente, Paulo havia sofrido terrivelmente por causa de Cristo. Se você for para 2 Coríntios, vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Poucas folhas para trás aí, versículo 23 a 25. Olha o que Paulo estava sofrendo aqui. 2 Coríntios 11, 23 diz assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais. E aí perceba, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco? Que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Então, olha o que Paulo está falando aqui, irmãos. Se tem alguém que sofreu pelo evangelho, está aqui, sou eu. Paulo carregava as marcas no corpo dele, as marcas de Cristo. Ele sofreu pelo evangelho, ele apanhou pelo evangelho, ele enfrentou naufrágio pelo evangelho. Paulo estava disposto a sofrer pelo evangelho, e eu e você precisamos estar dispostos. E cabe novamente falar dessa teologia, porque hoje parece que o evangelho é sinal de prosperidade. Se você liga a televisão, parece que evangelho tem a ver muito mais com estar bem financeiramente, não ter doença, a ponto de algumas pessoas chegarem a determinar que elas não são doentes, que elas não podem ficar doentes. O crente hoje, a cultura
evangélica é que os crentes são uma raça superior, que nunca adoece, que está sempre por cima e que manda em todo mundo. Paulo está dizendo, não é assim que funciona. Pelo contrário, quem tem a marca de Cristo tem que estar disposto para sofrer. Sofrendo, mas sofrendo por Cristo. Não é sofrendo porque você é uma pessoa ruim, não. Que sofra, mas por causa de Cristo. Essa é a ideia. Coisa que os judaizantes não tinham. Eles só pregavam, apesar de ter crido em Jesus Cristo, só pregavam a lei porque eles não queriam sofrer pelo Evangelho. O contrário de Paulo, que estava disposto a sofrer pelo Evangelho, e eu e você, que assim também precisamos estar dispostos. Mas há uma outra coisa que Paulo diz, que uma vez que nós estamos dispostos a viver a marca de Cristo, nós também vamos enfrentar e vamos ter. Você precisa viver a marca de Cristo rejeitando a glória pessoal. O Evangelho, quando ele vem à sua vida, ele quebra o seu orgulho, ele faz você parar de amar você acima de todas as coisas e amar a Deus acima de todas as coisas. Você começa a colocar, inclusive, o amor ao próximo tão elevado como o amor a você mesmo. Não é isso que Deus nos ordena? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Viu no finalzinho, como Paulo fala, quem é que quando passa por um problema que eu também não sinta junto? Paulo está dizendo, além das marcas exteriores, perdão, eu ainda tenho a marca interior, de sofrer com você, de padecer com você. É isso que Paulo está argumentando aqui. E olha agora qual é a perspectiva que ele trabalha, contrapondo os conceitos judaicos. Verso 13, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Olha a diferença de quem tem a marca de Cristo para quem não tem a marca de Cristo. Quem tem a marca de Cristo está preocupado com a glória da igreja. Lembra como Paulo falou? Eu estou preocupado com vocês, aquilo que vocês passam eu sinto pessoalmente. Não é o que acontece aqui com esses judeus. Esses judeus que não amam ao Senhor Jesus, não amam a igreja, mas querem a glória para si mesmos. Quando Paulo argumenta que eles estão querendo a glória para eles mesmos na carne ou no corpo da igreja, qual é a ideia aqui colocada? Provavelmente Paulo traz aqui aquela ideia, não sei se você lembra, quando Davi foi casar com a filha do rei Saul, e o rei Saul, que já estava contra Davi, começa a colocar alguns desafios para Davi. E um dos desafios foi o seguinte: você vai casar com a minha filha se você trouxer 200 prepúcios dos filisteus. 200. Isso está pior do que o dote. Ele está dizendo, sabe qual era a proposta? Você vai ter que fazer uma operação de fimose em 200 inimigos e trazer esses prepúcios para mim. Queria ver um cabra macho fazer um negócio desse, né? Ele obviamente deu isso confiando que Davi jamais ia cumprir isso. O que acontece? No outro dia pela manhã, Davi chega com um saco de prepúcio lá e taca na frente do rei e se gloria na carne dos filisteus. A ideia é que eles se gloriavam com a quantidade de prepúcios arrancados. Davi foi realmente um médico naquele dia, naquela noite, né? Juntamente com seus pouquíssimos valentes. Ele vai lá enquanto alguns filisteus estavam dormindo e faz lá uma operação de fimose em 200. E isso foi a glória de Davi. O que Paulo está argumentando aqui, fazendo basicamente essa ideia, para você entender basicamente essa ideia, é que na cabeça dos judeus, quanto mais gente eles circuncidavam, mais glória eles tinham. Então eles estavam preocupados com a quantidade de gente que se aderiam aos conceitos judaicos. Então quanto mais gente circuncidava, por isso a expressão na carne e no corpo, mais glória eles tinham. Convencemos mais um, somos bons, somos intelectuais. Eles queriam glória pessoal. Só que quem tem a marca de Cristo não está buscando uma glória pessoal. Pelo contrário, a glória que se busca é a glória de Cristo, não a glória pessoal. Paulo não está focado em ser aquele que convence mais pessoas. Paulo está simplesmente preocupado em levar o evangelho. Mas Paulo sofre pela igreja porque Paulo tinha a marca de Cristo.
Está aí uma coisa que eu e você precisamos fazer. Quando nós recebemos a marca de Cristo em nossa vida, que foi o sangue do Cordeiro Jesus, nós precisamos, a partir desse momento, abrir mão das nossas glórias pessoais. Nós vivemos a vida à luz do Evangelho, mas as coisas não podem ser feitas para a nossa própria glória. Nós não podemos fazer as coisas para buscar a glória a nós mesmos. Então, eu já contei aqui um tempo atrás de um testemunho que eu escutei de um pastor. Ele foi pregar numa determinada igreja, e aí era aniversário da igreja. A irmã tinha feito o bolo da igreja, aquele bolo enorme, a igreja grande, aquela coisa linda, maravilhosa, né? E no final lá, o pessoal fez uma festa, e animados e tal. Acabando a festa, uma irmã sentou do lado dele lá, meio chateada, e ele começou a conversar, e ela disse: eu nunca mais faço nada para essa igreja. E aí ele ficou preocupado, e ele fez a pergunta: minha irmã, mas por que você... O que aconteceu? Ela disse: eu fiz o bolo para cá, para esse aniversário, e ninguém falou nada, pastor, nem me agradeceram, nadinha. Então ele pôde trabalhar com aquela irmã, que é a marca de Cristo nas nossas vidas. Obviamente, meus irmãos, a marca de Cristo não é a glória pessoal. Você não tem que fazer bolo e querer os elogios. Você não tem que fazer as coisas e querer os elogios. Você faz para a glória de Deus, não a sua própria glória. E isso é uma coisa que nós precisamos lutar constantemente. Sabe por quê? Porque existem departamentos na igreja e ministérios na igreja que ninguém vai ver, que ninguém vai saber. Ninguém, só você e Deus. Quem sabe você que tem o dom da oração, que ora por essa igreja incessantemente, ninguém sabe disso. Não tem holofotes, não tem nada. Não tem glória pessoal, mas a igreja do Senhor, ela cresce, Deus é glorificado com o ato que você faz, que não é para a sua própria glória. Você não busca glórias pessoais, mas busca a glória do Senhor. É isso que a marca de Cristo produz em nossa história e produz em nossa vida. É isso que Paulo está fazendo aqui. Então eu quero animar você que tem um ministério que ninguém vê, continue a fazê-lo. Você que ora por essa igreja que ninguém vê, continue a fazê-lo, porque Deus tem te ouvido e Deus no silêncio continua a agir. Se você que trabalha, ninguém vê, você que vem aqui, organiza as coisas, ninguém vê, saiba que Deus vê. Continue a fazer, porque a glória não é sua, a marca vem de Cristo. E uma vez que essa marca está em você, a glória é para Ele, não para você. Você não está buscando o reconhecimento da sua vida, mas reconhecimento para a glória do Senhor. E aí, como consequência, a terceira e última coisa, agora sim praticada por Paulo, melhor dizendo, antes de abordar essa ideia aí, eu quero que você entenda o seguinte: uma das coisas que as Escrituras nos traz é que quando nós buscamos glórias pessoais, nós nos afastamos da verdade do Evangelho. E nós precisamos aprender cada dia mais a viver o Evangelho como uma verdade para a nossa vida. Terceira coisa e última, nós estamos livres para viver a marca de Cristo, gloriando-se na cruz de Cristo. Portanto, nós não nos gloriamos pessoalmente, mas a nossa glória está na cruz de Cristo. Essa é a argumentação que Paulo vai trabalhando aqui no verso 14 e no verso 15. Quanto a mim, lembra então, Paulo está dizendo, olha, essa é a atitude que esses judeus estão fazendo, eles não querem sofrer por Cristo e eles querem glória pessoal. Aí Paulo fala, quanto a mim, não é essa a posição. Ele diz assim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser crucificado ou não, o que importa é ser nova criação. Eu e você somos marcados, não como um povo gado, né? Nós não somos gados marcados, e a nossa felicidade, ela não é uma esperança que nunca acontece. Nós não somos marcados por uma esperança ou por promessas que não acontecem, como o povo, como realmente acontece com o povo e com os políticos. Nós não somos marcados por uma droga que traz a satisfação momentânea, mas nós somos marcados pela cruz de Cristo. E porque de fato essa cruz ela traz grande alívio ao nosso coração? Porque exclusivamente essa cruz, somente essa cruz, traz salvação para a nossa vida. E de que forma ela faz isso? O texto diz,
livrando-nos do mundo. A palavra mundo aqui é a ideia de um mundo pecador. É uma ideia de um mundo pecador. Isso eu e você precisamos aprender. Nós nos gloriamos na cruz de Cristo porque não há outra coisa que nos livra do mundo pecador a não ser a cruz de Cristo. Não tem. Nós lemos aqui no início do culto o texto de Hebreus capítulo 10, que diz que o Senhor implantou em nós a consciência do pecado. E nós agora, por causa disso, somos livres do mundo do pecado. Mas não só isso, o texto diz no verso 15, que a cruz de Cristo, ela nos fez uma nova criação. Ela nos criou de novo. As coisas, Paulo repete isso em Romanos, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Tudo que você fez, a partir da cruz de Cristo, quando você é marcado com a cruz de Cristo, tudo isso foi aniquilado. Por isso é importante pensar o seguinte: há dois sistemas, basicamente, de salvação no mundo. Eu diria que há dois tipos de religião no mundo. Existem variação de culturas, existem variações de jeito, existem variações de uma série de perspectivas, mas há dois tipos de religião no mundo. A religião que baseia a libertação desse mundo, ou do pecado, ou das dificuldades em si mesmo, né? Por isso, para pessoas assim, se você pergunta se elas são salvas ou não, elas dizem sim e dizem não, mas todas elas estão basicamente baseadas nas suas atitudes, porque elas são corretas, porque elas são boas, porque elas são merecedoras, elas confiam em si, por isso elas têm orgulho de si. Se você, por exemplo, perguntar para um budista como é possível se libertar desse mundo, o que ele vai dizer? Pela sua meditação. Se você perguntar para um espírita como conseguir a perfeição, ele vai dizer pela sua boa ação. Se você perguntar para um islamista como ser salvo, ele vai dizer pela sua ação a Maomé. Todas as religiões do mundo, todas elas, dizem que você pode se libertar deste mundo mal, desses pensamentos maus, pela sua própria atitude e habilidade. Todas as religiões do mundo, inclusive algumas pentecostais e neopentecostais, inclusive essas que se dizem cristãs, mas confiam em si mesmos e orgulham disso. Este é o sistema de fracasso. Este é o sistema que não leva a marca de Cristo. Este é o sistema baseado no seu próprio orgulho. Esse é o sistema que não se gloria na cruz, mas é um sistema que se gloria na habilidade humana. Todas as religiões da face da terra estão focadas nesse sistema. Todas. Diferentemente do cristianismo. Porque o cristianismo, ele vem contra tudo isso e diz que não há condição humana e que sim, nós podemos ter certeza da salvação unicamente por causa da cruz de Cristo. É isso e nisso que nós nos gloriamos. Nós nos gloriamos especificamente em Cristo Jesus e não naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. É isso que Paulo conclui dizendo aqui. Eu carrego em mim mesmo a marca de Cristo, mas não é porque Paulo era bom, não é porque Paulo era, não, pelo contrário, é porque ele estava disposto a viver qual regra? A regra de ter sido feito uma nova criação. Olha o finalzinho, olha o verso 16, paz e misericórdia esteja sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Que regra? A regra do orgulho? Do orgulho está de cara. A regra do orgulho ou a regra de Cristo? É da regra de Cristo a que Paulo se refere. Quem confia absolutamente em Cristo. A esses, paz e misericórdia. E no mais que ninguém me enche a paciência, porque eu mesmo estou vivendo isso daí. Eu estou abrindo mão da minha própria vida. E ele conclui dizendo, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito todos os dias. Amém. E Paulo conclui com essa argumentação. E é isso que eu e você precisamos aprender, meus irmãos.
Sim, somos livres das tentativas de ganhar o céu por nós mesmos, somos livres das nossas habilidades, dos nossos esforços pessoais, mas lembrem-se, nós não somos livres da marca de Cristo, somos um povo marcado e um povo feliz, mas não por causa das promessas e das drogas que nunca se cumprem, não por causa das distopias desse mundo que é manipulado por um governo ou manipulado por um grupo de pessoas. Não, nós somos livres porque somos marcados pelo sangue do Cordeiro Jesus. É por isso que somos livres. E eu queria aplicar ao seu coração, dizendo algumas coisas importantes, muito importantes. Primeira delas, faça as coisas para honrar a Cristo. Depois de escutar 20 mensagens sobre Evangelho, você, no mínimo, deve tomar uma decisão, a decisão de parar de fazer as coisas para a sua própria glória. Se você fizer as coisas e ninguém notar, não importa. Lá no seu trabalho, talvez você esteja fazendo as coisas, o seu patrão não nota, você está dando o seu melhor e ele não reconhece, não importa. Paulo diz em Efésios que você precisa fazer como para o Senhor, que é o Senhor quem nota. Não faça as coisas para a sua própria glória, faça para honrá-lo. É assim que nós devemos agir à luz do Evangelho. Não se preocupe se os elogios não virem. Não se preocupe. Não se preocupe. Não tenha preocupação se eles não vierem. Continue a fazê-los. A fazer o que é correto. Pare de viver um evangelho de mentira. O que é o evangelho de mentira? É você dizer que crê em Jesus Cristo, mas ficar confiando em você para ser salvo. Você não deve confiar em você. Creia, pule na graça, agarre a graça do Senhor Jesus todos os dias. Isso deve levar você a uma atitude de abandono de um cristianismo legalista. Viva um cristianismo de mudanças. O que é o cristianismo legalista? No cristianismo legalista não tem espaço para pecado, não tem espaço para nada, quase que não tem espaço para recomeçar. Mas que a gente tome uma posição diferente à luz do verdadeiro evangelho, que a gente seja mais amoroso um para com os outros, que a gente esteja disposto a estender as mãos para quem peca, porque você inclusive vai pecar. Que nós estejamos juntos, caminhando para o mesmo lugar, e estejamos dispostos a sermos marcados pela cruz do Senhor. E isso então leva-nos a abandonar o nosso pecado. Pare de dar desculpas para os seus pecados. Por exemplo, você é agressivo com a sua esposa. Aí você fala, pastor, mas eu sou agressivo, sabe por quê? Porque você não conhece minha mulher chata que eu tenho. Ou então a mulher, pastor, eu sou assim porque você não entende meu marido, aquele cavalo, porque você não sabe, você não convive. Não tem desculpa. Não, eu não trabalho bem lá, pastor, porque o senhor não sabe, aquele patrão murrinha, não paga direito. Meus queridos, não tem desculpa, seu pecado é seu pecado. Lá diante de Deus não tem como você chegar e falar, Deus, é o seguinte, eu pequei, mas a culpa não é minha não. A culpa na verdade é do meu marido, lá para eu só acertar com ele. Não tem isso. Lembre-se o que Paulo falou no capítulo 6, cada um leve sua própria carga, cada um vai prestar contas diante de Deus de suas ações, pensamentos, palavras ou falta de ações. Cada um. Então não dê desculpas para o Evangelho. Irmãos, reconheça o pecado e mude. Não adianta você argumentar que você faz isso por causa dos outros. Sua ironia, não, eu sou irônico por causa... Não, você é irônico porque você é pecador e precisa mudar. É assim que a Bíblia nos diz. Finalmente, assuma seus erros e decida finalmente viver para Cristo. Viver a marca de Cristo. Você foi marcado. Você foi marcado. Irmãos, essa marca redunda em glória ao Senhor Jesus Cristo. E essa marca faz com que a gente tenha a graça de sermos salvos no Senhor Jesus. Essa marca nos leva para Cristo Jesus. Essa marca nos leva para o céu. Contrário de quem não tem a marca de Cristo. A Bíblia diz que existem duas marcas no mundo. Uma delas é a marca da besta, que é o fracasso final. Não é o chip, não é nada na testa. Não, a marca da besta é o fracasso final.
Se você não tem a marca de Cristo, você está fracassado e vai para o inferno. É isso que a Bíblia diz em Apocalipse. Contudo, as Escrituras nos dizem que nós somos marcados com Cristo, com a marca de Cristo. E a esses é lhes concedido a vitória. Quando nós somos marcados com a marca de Cristo, o Senhor Jesus diz que então nós somos vitoriosos. Não porque somos bons, mas porque a marca do sangue de Cristo está em nós. Lembre-se disso, lembre-se disso. Seu valor não está naquilo que você fez com habilidade, seu valor está em Cristo Jesus. Esse é o seu valor, esse é o seu orgulho. Glorie-se na cruz de Cristo. Glorie-se na cruz de Cristo. Eu queria que eu e você pudéssemos colocar o nosso coração diante do Senhor, pedindo por misericórdia, pedindo por perdão. Peça ao Senhor que derrame graça sobre o seu coração, sua vida. Ore ao Senhor, fale com Ele. Peça por misericórdia. Audio Jungle.